Olá, eu sou a Damares, esse é o Literotopia e hoje vamos conferir o que eu li no mês de maio. Todos os livros que eu li nesse mês de maio foram em e-book, mas como sempre eu deixo a capinha aí para vocês conferirem. O primeiro livro que eu li então foi My Cousin Rachel, da Daphne du Maurier, né, ou Minha Prima Raquel. E vai contar a história então do Philip, né, que mora lá na Inglaterra com o seu padrinho e primo Ambrose. Até então que seu Ambrose decide, né, viajar para Itália, deixa o Philip cuidando de tudo lá e vai. Só que o Ambrose não volta porque ele se apaixonou por uma prima, né, a prima Raquel. E ele então se casa com ela. A princípio ele escreve para o Philip dizendo que tá tudo bem, que ele está feliz, mas as últimas cartas que o Philip vem recebendo mostram um tio não tão contente assim, muito pelo contrário. Ele acusa a Rachel de estar envenenando ele. Só que ele fala que ninguém dá bola para ele porque acham que ele tá ficando louco, né? Porque já tem história de loucura na família e ninguém dá crédito para ele, né? E o Philip começa a ficar meio desconfiado, então. Até que o Philip resolve ir lá para Itália para conferir essa história de perto. Chegando lá, ele descobre que o Ambrose faleceu e a Rachel sumiu. Ele volta, né, desolado para Inglaterra, até que a Rachel um dia resolve dar as caras por lá. E né, a imagem que ele tinha da Rachel, né, é bem diferente do que quando ele vê ela, quando ele começa a conhecer um pouco ela melhor. Né? Então aí a história vai se desenrolar. Eu gostei pra caramba do livro, né? Fica aquele mistério se a Rachel matou realmente ou não. A gente vai descobrindo aos poucos ali, né? Coisas vão acontecer. E o livro é narrado em primeira pessoa, né? Então a gente tem ali o ponto de vista do Philip. Né? Mas depois a gente fica sabendo ali qual é a verdade do negócio. Segundo livro que eu li foi Lembra de Mim, da Sophie Kinsella. Bom, esse livro vai contar então a história da Alexi, que ela sofre um acidente. Ela tem um emprego meia boca, ela tem as amigas dela, né? Então ela sofre um acidente num dia e ela acorda no hospital completamente diferente. Ela tá tudo diferente. Ela olha o corpo dela, tá todo bronzeado, tá malhado, e ela era meio gordinha, branquela, e as unhas perfeitas, o cabelo perfeito, tá tudo muito perfeito. Ela descobre também que ela tá noiva de um homem super rico. Ela é rica e tem um cargo de chefia na empresa que ela trabalhava. E ela não entende nada daquilo que ela tá acontecendo, porque aí vão contar para ela que aquela vida de qual ela se lembra foi há 3 ou 4, acho que 4 anos atrás. Então ela perdeu ali 4 anos da memória. E ela vai então o livro vai ser todo nessa jornada para ela se redescobrir, né? Descobrir o que aconteceu, né? O que levou ela ali para aquela vida aparentemente de sonhos. Que ela vai descobrir que nem é tão de sonhos assim, porque ela já não tem mais contato com as amigas, né? As melhores amigas dela, né? E enfim, é um livro bem bacana, ele já não tem aquele foco tão engraçado como os outros da Sophie Kinsella, mas ele acaba trazendo uma reflexão bem bacana. O próximo livro que eu li foi de um dos meus autores contemporâneos favoritos, que é o John Boyne. Né? E como boa parte dos livros dele, esse aqui é ambientado na guerra, mais especificamente ali na Segunda Guerra Mundial. Vai contar a história então do menininho Pierrot, que após né, ficar órfão, né, ele só morava só com a mãe, daí a mãe acaba falecendo também. A princípio ele vai morar ali com os vizinhos, né, com uma mulher e seu filho, que é o melhor amigo do Pierrot, só que eles são judeus, né? Então, essa mulher tenta localizar uma tia que já não tinha tanto contato com a família e manda o Pierrot para lá, com muita dor no coração, né? Eles adoram o Pierrot gosta deles, mas pelo fato de eles serem judeus ali, né, na Segunda Guerra não dava muito certo. Então, o Pierrot ele é mandado ali da França para Alemanha para morar com essa tia dele, lá nas montanhas alemãs. E chegando lá, a tia dele é governanta de uma casa de ninguém mais, ninguém menos do que a casa do Hitler. Ele, né, ele estranha a princípio no começo, mas ele vai se adaptando. E o Hitler, ele não é só um personagem mencionado na história, ele é um personagem que atua e muito
né, influencia muito Pierrot e vai fazendo a cabeça dele com as ideias, né, nazistas ali. E o Pierrot, claro, uma criança ali, né, órfão, a tia dele tem pouco tempo para ele. Os empregados também quase não têm tempo, né, de ficar conversando, então ele fica meio perdido ali. E nisso o Hitler acaba recrutando ele, né, dá um uniforme, né, fala que vai treinar ele. Pierrot vai absorvendo aquelas ideias do Hitler e vai contra a tia, vai contra os empregados, que eram até meio contra, que eram totalmente contra o Hitler, né. Enfim, gente, acontecem coisas bem trágicas, bem complicadas ao longo do livro. Você vai sentir muita raiva do Pierrot, né, porque ele se agarra àquelas ideias e para ele aquilo é certo. E quando ele vai se dar conta de que aquilo tudo estava errado, vai ser meio tarde, talvez. Enfim, John Boyne, como sempre, arrasando. Por mim, esse livro poderia ter mais páginas para desenvolver melhor ali. Mas até onde foi, eu curti bastante. O último livro que eu li, então, né, em e-book, foi, que estava de graça no Kindle Unlimited, foi Os Sorrisos Quebrados, de uma autora que eu achei que fosse nacional, mas na verdade ela é portuguesa. Eu esqueci o nome dela agora, mas vai aparecer a capa do livro aí para vocês. Então esse livro vai contar a história da Paola, que foi quase morta pelo marido, né, e sobreviveu, ela conseguiu sobreviver a esse relacionamento abusivo, nessa tentativa de homicídio. Ela vai viver então ali numa clínica de apoio, onde ela pinta quadros e, né, se distrai ali ajudando, cuidar das pessoas, atender as pessoas e tudo mais. Até que ela conhece uma garotinha super fofa chamada Sol, que também sofreu um trauma muito grande na vida. Só que essa menininha ela não se lembra, ela era bebê ainda, né, ela tem acho que o que, uns 5 ou 6 anos. E essa garotinha, ela tem muita dificuldade de relacionamento, ela não se relaciona com outras crianças, né? Ela tem medo, ela tem fobia de outras pessoas. Ela só se dá mesmo bem com o pai, com os avós, né? E com alguém da clínica ali. E ela imediatamente se afeiçoa a Paola, né? E elas vão desenvolver uma amizade lindíssima, né? Duas pessoas super traumatizadas ali vão viver, né, essa amizade tão bonita. E eu esqueci de mencionar que essa tentativa de homicídio do marido da Paola deixou ela com o rosto desfigurado, bem desfigurado mesmo, assim. Que, né, a gente vai ter aí, né, um meio com o Belo e a Fera, né, porque o pai da Sol é aquele tudo de bom dos romances, lindo, maravilhoso, fofo, enfim. Vai acabar se apaixonando pela Paola, vai rolar aquele clima, né, eles vão ser aproximados aí através da Sol, que a princípio a Paola não quer relacionamento, ela tá assustada, né, ela tá traumatizada com esse negócio de se relacionar também. E o livro vai desenvolvendo muito bem esse drama, mas chega uma parte em que meio que descamba pro romance erótico que eu não estava preparada quando eu peguei o livro, né? Não era bem isso que eu queria ler. Enfim, não acaba estragando a história, mas eu diria que se não tivesse seria melhor. Mas no final a gente vai saber qual foi o trauma da pequena Sol, né? O que aconteceu com ela, com a mãe, né? A mãe a princípio tem a ver com o que aconteceu, né, com ela. E foi bem inesperado, eu achei bem interessante esse motivo aí, né? Tudo isso que aconteceu pra Sol ter esse trauma e pro pai dela também ser traumatizado aí com relacionamentos. É bem forte, é bem pesado. Mas enfim, foi uma leitura que eu recomendo, mas esteja preparado para algumas partes que, na minha opinião, meio que destoa da história toda. Então é isso, pessoal. Deixa aí no seu comentário se você já leu, se você tem interesse de ler algum deles. É isso então, deixa o seu joinha aí. Tá? Até o próximo vídeo. Bye, bye.